Sergipe. Sergipe, né? Nossa, que Cara, coisa... é tão surreal isso, Meu assim. Deus. Porque, assim, existem muitos esquizofrênicos. E o que é esquizofrenia? Vamos lá. A esquizofrenia é a psicose. Psicose é quando você rompe com a realidade. E você começa a acreditar numa realidade paralela que só é real para aquela pessoa. Entendi. Esquizofrenia, ela é aquela pessoa que começa a achar que tem uma grande trama, tem pessoas que falam dela, ela ouve, ela tem alucinações auditivas, pode ver coisas e também tem a ideia delirante. O que é a ideia delirante? O delírio é acreditar numa história que só faz sentido para aquela pessoa. Então, por exemplo, está vendo uma televisão, aí falou alguma coisa lá na televisão. Aquela pessoa fala, isso foi para mim. Isso foi para mim. Eu, quando fazia residência no IPUB, que é da Federal, eu tive um paciente internado na enfermaria pública que ele começou a perseguir a Bruna Lombardi, na época que a Bruna Lombardi estava no auge, mas no auge. E aí ele dizia que a Bruna falava com ele. E aí ele soube que a Bruna Lombardi foi para o Sul gravar uma minissérie, alguma dessas minisséries que ela fez. Ele foi de ônibus até lá, para encontrar com ela, pedir para ela parar de expor a vida dele lá. Então, a gente teve que avisar, porque ele estava perseguindo ela. Não era para fazer nada, era para pedir que ela parasse na novela de citar ele, expor ele. Isso é o delírio. Ele acreditava nisso. Ele realmente acreditava nisso. E aí, é medicação? O que é? Antipsicótico. É? É, antipsicótico. Existe medicação antipsicótica. O que ele O faz? antipsicótico, o que acontece na esquizofrenia ou na psicose? Né? Um excesso de dopamina. O excesso de dopamina, no TDAH você tem a dopamina, falta. então... O excesso de dopamina faz você romper a fronteira da realidade. Alguma droga faz Todas. isso? Todas? Você não vê, por exemplo, você pega Eu tomei a ayahuasca, ela rompe? Sim, rompe. Nossa, como, por exemplo, uma rave. Sei. Que a garotada música e MD, Sei. MD. Chega uma hora que eles estão delirando. Quantas vezes você vai a uma rave, você vê aquelas pessoas meio que... vendo coisa, vendo conversando. coisa e como se tivesse coisas no corpo. Conversa com o duende, né? Exatamente. Então, isso é excesso de dopamina. Rompe. A grande diferença é que o esquizofrênico, ele não tem isso porque ele está se drogando. Porque o cara que está se drogando, ele pode ter isso naquele momento de intoxicação. O esquizofrênico, ele tem isso porque ele adoeceu disso. Né? Ele já veio assim, em algum momento, com esse metabolismo maior para a dopamina, aquilo é o gatilho, com algum gatilho abre. Esse menino lá de Sergipe era um esquizofrênico crônico, né? Que todo mundo conhecia e que, claro, muito difícil um esquizofrênico e uma família que não tem condições, o sistema de saúde realmente não dá conta de você fazer a medicação sempre. Acontece que ele para de tomar. Existe hoje uma medicação que se chama Invega Sustena, que você dá, aquilo vale por 1 mês. Aquilo vale, nos Estados Unidos tem que vale por 3 e vale por 6. Caramba. Então, para uma pessoa, porque o Invega pode ser usado até para algumas outras coisas, pessoas que estão muito tensas, mas assim, em doses pequenas. Para um esquizofrênico, você pode tirar ele desse surto, desse delírio, fazendo uma injeção, que ele vai ser certamente medicado. O que acontece? A família não consegue dar. Aí ele quer beber, ele suspende o remédio. Aquilo fica crônico. E aí ele começa a falar as besteiras de novo. E a polícia não é treinada para isso. Isso é um absurdo. Porque uma pessoa que está falando uma coisa sem pé, sem cabeça, é mais perigoso para ele do que para os outros. Entendeu? Não adianta bater, não adianta Não fazer adianta. nada. Então, provavelmente, a polícia chegou, deita, se rende. Ele devia estar achando, tipo assim, agora esse pessoal vai me matar. Ele que devia estar morrendo de medo, tentando fugir dali. E aí foi dado como o quê? Resistência à prisão. Ele só estava sem capacete. Tudo bem, as pessoas, não, Bia, mas não é assim, sem capacete não dirige, ok, mas você aborda uma pessoa sem capacete, vê que a pessoa não fala nada com nada, a pessoa está apavorada de te ver, você vê, ele não está armado. Primeiro você tenta, tipo assim, que dia é hoje? Você está com medo de quê? O que houve? Se ele começa a falar coisas, você fala, gente, essa pessoa
né? Tipo assim, e pelo contrário, conduz essa pessoa à sua casa. Né? Porque acontece isso. Hoje em dia acontece muito, não esquizofrenia, pessoas que têm ataque de sonambulismo com Zolpidem, com o remédio mais vendido hoje no Brasil, que é o Xilnox. Aquele é um hipnótico, gente. Aquilo é o Boa Noite Cinderela. É mesmo. Algumas Você pessoas, não todas, mas algumas pessoas tomam e são capazes de descer, fazer atos sonambulismo. E depois não lembrar nada. Nada. Tem muitos casos. E no caso desse cara, colocaram ele dentro da viatura e Não, colocaram aquilo gás, foi botaram, aquilo eu achei de uma perversidade. Fizeram uma câmera de gás na traseira da viatura, aí colocaram ele lá dentro, o cara jogou a bomba de gás lacrimogênea e fechou. Ele tentando sair. Ele Por tentando que sair. ele estava tentando sair? Porque provavelmente, dentro do delírio dele, ele falou, agora vão me pegar, agora vão me matar. Ele devia estar achando coisas horrorosas, entendeu? Não, ele estava muito mais com medo. Por exemplo, um psicótico pode matar alguém? Pode. Mas, estatisticamente, o psicótico mata muito pouco. Matar na tentativa de fugir. Mas se ele um dia fizer isso, ele vai matar achando que você vai matar ele primeiro. Entendi. Entendeu? Teve um caso daquele médico, um endoscopista, um gastro bem famoso no Rio de Janeiro, o Rocco, que ele era um paciente, ele conhecia a família, e aí ele foi no consultório, esse menino usou drogas, abriu um quadro de esquizofrenia, e aí estava sumido. Um dia ele bateu lá no consultório do Rocco, que era o médico da família, falou, doutor, o senhor para tudo aí, porque o senhor tem que me ajudar. O Rocco estava atendendo, olha, eu não posso agora. Não, mas o senhor tem que me ajudar. Botaram um chip dentro de mim e o senhor vai tirar com essa endoscopia. Não é assim. Aí o Rocco ainda falou, olha, você está tomando seus remédios? Onde está sua médica? Não, doutor, estou falando sério, o senhor vai tirar isso de mim. Aí ele falou, tá, volta amanhã. O que aconteceu? Ele saiu, pegou um revólver, entrou, você vai tirar agora. Aí o Rocco falou assim, deixa eu acabar essa pessoa. Não, tira essa pessoa, porque eles vão me matar, eles vão acionar o chip e vão me matar. E ele atirou no Rocco. Meu Deus, cara, que doideira. Então, assim, mas isso é um caso, não é a regra. É a exceção. A história que ele criou era muito bizarra para acontecer isso. Exatamente. Então, o que eu digo sempre, você está diante de uma pessoa delirante, não queira convencer que o delírio não existe. Porque a dopamina está jorrando ali, até você fazer uma medicação que você baixa aquela dopamina, para que ele comece novamente a raciocinar dentro de uma lógica, que é a nossa lógica predominante, demora um pouquinho, demora alguns dias. Né? Então, o que acontece? Ele provavelmente viu a polícia, apavorou, mas não porque devia nada. Claro. Porque na cabeça dele, o grande... Exatamente. Você já atendeu algum paciente? Já. E eu nunca falo contra, não existe. Mas, por exemplo, que história que te falava assim? Por exemplo, eu tive um que chegou... Não, nunca o delírio estava comigo. Isso era uma coisa boa. Graças a Deus. Porque eu também nunca eu confrontei. Tá. Eu fico pensando, se o Rocco estivesse lá, eu faria um remédio. Falei, você vai ter que tomar esse remédio aqui para eu fazer endoscopia. Eu faria aquele remédio, já ia começar a fazer efeito e fazia endoscopia depois. Exato. Eu só preciso que você fique 4 horas sem líquido, senão você pode broncoaspirar. Não vou te abrir sem anestesia. Exatamente. Né? Entendeu? E dava tempo de eu me comunicar com a família. Mas a gente não pode falar isso porque cada um tem a experiência da sua área. Mas as pessoas têm que ser treinadas para isso. Porque essas pessoas estão em vários lugares. Mas as experiências que você teve, o que eram as histórias? Teve um que chegou e sentou, tive vários. Sentou e falava assim. Eu falei, você não vai falar? Aí eu falei, quer papel? Está cheio de agentes infiltrados debaixo do sofá. Tinha um sofá atrás. Eu falei... Aí começamos a nos comunicar pelo papel. No mundo dele. Sim. Aí chegou uma hora que eu falei, fica calmo, eu vou preparar uma injeção, porque isso vai te dar mais força para sair daqui se eles te verem. Existe isso? Existe. Fiz. Uma semana depois ele voltou. Ele falou, é incrível, né? Você conseguiu. Não tem ninguém aqui hoje